Olá, gente, seguidores, audiência, Pai do Senhor Jesus a todos. Nesta quarta-feira, mais uma quarta-feira do nosso podcast Luz para o Mundo, Luz para o Brasil, podcast que anuncia a grande cruzada evangelística no mês de novembro aqui em São Luís. Já já nós estaremos retornando para conversar com duas personalidades evangélicas do nosso estado do Maranhão. Fique ligado conosco, porque Deus tem uma bênção especial para a tua vida nesta noite. Ok. Bom, nessa noite abençoada, nós estamos aqui com duas figuras que são icônicas para o movimento pentecostal aqui no estado do Maranhão. Estamos com o apóstolo Eudes Raulino, que é o líder de uma das grandes denominações aqui na ilha, que é a Assembleia de Deus Fogo Santo, com sede lá no João Paulo. E também estamos com o pastor e também advogado, que é o nosso querido Ismael Amorim Damasceno. Eu não sabia que era Damasceno. Ele que também preside uma considerável denominação, Assembleia de Deus Nova Aliança, com sede aqui no Jaracati, não é isso? Liberdade. Mas tem Jaracati também? Jaracati, Coafum, porque toda vez que eu passo ali, eu penso que a sede é ali. Muito bem. Bom, quero dizer a os senhores que é uma alegria, um prazer imenso recebê-los aqui para falarmos vida, ministério, evangelho, tudo que crente gosta de falar. Meu querido apóstolo, boa noite. Boa noite, eu quero aqui agradecer ao convite que nos foi formulado e estamos aqui para falar do evangelho de Jesus Cristo. Estamos aqui para falar dos eventos que acontecerão no mês de novembro, muito importante, né? E com certeza as pessoas que estão aí, os nossos seguidores, eles vão ouvir coisas interessantes para a nossa comunidade, principalmente a comunidade cristã do estado do Maranhão. Ok, já nós vamos voltar para começarmos o nosso bate-papo, porque tem muita coisa aí, gente. O apóstolo Eudes Raulino tem muita informação preciosa, ministerial e também uma lista de eventos. Inclusive, o nosso querido apóstolo, ele é o presidente da Associação e Aliança da AME. Associação de Ministros do Estado do Maranhão. Associação de Ministros do Estado do Maranhão. Já ele vai falar um pouco da AME, que não é uma entidade nova, já é uma entidade de quase 20 anos. Já ele vai falar um pouquinho. Boa noite, pastor Amorim Damasceno. Boa noite, meu pastor Fábio. É uma honra, uma alegria poder estar aqui. Queremos agradecer a Deus pela essa oportunidade e estar nesse podcast, nessa noite maravilhosa, falando sobre vários assuntos concernentes à obra do Senhor, aos eventos que estão vindo aí no mês de novembro, e agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, falar com os nossos amigos que nos acompanham, que estão conosco, que Deus possa abençoar a sua vida. Eu tenho certeza que esta noite, esse podcast, Deus tem uma palavra abençoada para a sua vida, em nome de Jesus. Ok. Você que está em casa, pode mandar aí, tá, a tua mensagem, tá bom? Manda a tua mensagem, participa conosco, que tem coisa de Deus para nós. Meu querido apóstolo, como evidentemente que a gente sabe, mas a grande maioria sabe da existência, mas não sabe como chegou até aqui. O senhor preside, é líder de uma das grandes denominações hoje pentecostal e que faz, inclusive, uma das maiores vigílias do estado do Maranhão, quiçá Brasil. Eu acho que as vigílias que o senhor faz talvez seja maior do que aquelas vigílias lá de Xerém, no estado do Rio de Janeiro. Mas me diga uma coisa, como surgiu esta grande denominação? Assembleia de Deus, Fogo Santo. A Fogo Santo, na realidade, ela surgiu depois de uma saída de alguns pastores da Madureira
e o pastor Reis, na época, ele era um dos pastores da Madureira e teve um probleminha, nós saímos e achamos que deveríamos ter uma congregação, um ministério diferenciado, seguindo os mesmos estatutos das Assembleias de Deus. Nós não poderíamos deixar de ser pautada a nossa doutrina, diferentemente das Assembleias de Deus. E aí surgiu a Assembleia de Deus Fogo Santo, né, com o meu auxílio. Na época eu era o pastor principal após o Reis, pastor Reis, o saudoso pastor Reis, e aí nós legalizamos a Assembleia de Deus Fogo Santo, e ela surgiu ali no João Paulo, né, já tinha no estado como Madureira, tinha a Assembleia de Deus Madureira do Maranhão, né, porque ele não queria se desassociar do nome Madureira, e aí nós fundamos ali no João Paulo a Igreja Assembleia de Deus Fogo Santo, apenas Igreja Assembleia de Deus Fogo Santo. E tivemos ali, primeiramente com uns 20 membros, a igreja, né? Eu sempre digo que a igreja era tão grande que hoje, no local, é um galeto, né? O galeto do Nelinho aqui, eu vou falar nesse podcast aqui para ele poder até vender mais um pouquinho lá, né? Lá no João Paulo. No João Paulo. A semente foi plantada lá, foi plantada lá e na mesma rua, na rua Agostinho Torres. Né? Na época, do outro lado, tinha a Igreja Assembleia de Deus Missão, comandada pelo pastor Carlos Augusto. Saudoso. Carlos Augusto, e depois o pastor Fábio Leite, que está aqui hoje com a gente. Nós já né? fomos dizer uma temporada lá. Uma temporada lá. E então, a Fogo Santo surgiu assim. E ela surgiu muito pequena, e logo depois nós adquirimos um outro local, e hoje nós estamos com uma grande estrutura hoje. É uma grande estrutura, né? E que Deus nos abençoou. Porque o mais importante, pastor Fábio, é nós crermos naquilo que o Senhor fala. Porque às vezes a gente pensa que Deus não fala. Então não teria sentido eu dizer que Deus está vivo, né? Não teria sentido. Se Ele está vivo é porque Ele fala, né? Então eu acreditei que quando alguém me falava assim, não for uma pessoa nem duas, mas disseram a mim, olha, eu quero te dizer que Deus está me dizendo que vai ser a maior igreja do João Paulo. E eu olhava para um lado e outro e não via nem terreno, quanto mais, né? Mas a fé, você tem que fazer ela se concretizar dentro de você. Claro. Porque se ela não se concretizar, não adianta. Se ouvir e deixar ela sair, não adianta. Então, nós concretizamos essa fé e hoje nós estamos ali com o nosso templo. A nossa nave tem 600 cadeiras, mas se estirar, nós vamos botar lá dentro 800 mil pessoas, 800 ou 1.000 pessoas, né? E a gente tem 600 cadeiras lá colocadas e temos ainda o nosso subsolo e temos ainda um outro segundo andar, que é a parte administrativa. E Deus tem abençoado, graças a Deus. O senhor não é natural de São Luís, o senhor é natural do interior do estado? Eu sou natural eu me considero codoense, porque eu fui para Codó com 1 ano de idade. Mas, na realidade, eu nasci em São Miguel, município de Caxias, tá? Então, meu pai piauiense, e do outro lado do Rio Parnaíba tem um interiorzinho chamado São Miguel, e lá foi que eu nasci. Então, mas ele é município de Caxias. Mas eu me considero codoense, né? Nós temos algo em comum, porque eu sou piauiense de nascimento, nasci em Teresina, meu pai é caxiense. Minha mãe é piauiense da cidade de Esperantina. Mas, pastor, a gente é informado também que tem hoje uma congregação da Fogo Santo fora do Maranhão, no sul do país. É verdade? É verdade. Não só uma. Hoje nós estamos em São Gabriel, lá no Rio Grande do Sul. São Gabriel. Que o nosso pastor Renato está lá. E nós temos outra em Uruguaiana, que essa é grande. A de Uruguaiana hoje... Também no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Sim. Uruguaiana e Rio Grande do Sul. Faz fronteira com o Uruguai e com a Argentina. Tá? Então, ali ela já é a divisa. Atravessou o Rio Uruguai, nós estamos na Argentina, inclusive nós temos a igreja Assembleia de Deus Fuego Santos em Paso de los Libres, na Argentina. Tá? Pastor Gustavo Reda, ele com certeza vai ver esse podcast e ele está lá. É um lugarzinho pequeno, né? Mas ele está lá administrando a igreja Fuego Santos, como eles chamam lá, né?
E do lado de cá é Uruguaiana, onde não só a igreja, mas nós temos hoje em Uruguaiana um centro de recuperação imenso, né? Ganhamos da Prefeitura de Uruguaiana e lá nós temos 16, hoje são 16 internos, né? 16 internos e estamos fazendo um grande trabalho lá, graças a Deus. Ok. Antes da gente falar um pouquinho aqui com o nosso também pastor Amorim, eu quero... a Fogo Santo hoje, ela se notabilizou por um ministério que é importante, eu diria que é o oxigênio de qualquer ministério, de qualquer cristão. Não apenas ministério no sentido de serviço, mas pessoal mesmo. E eu tenho visto que a Fogo Santo se notabilizou por um ministério chamado oração, que é importante. Sem oração nós não podemos fazer nada. E hoje, se não me falha a memória, Fogo Santo já tem praticamente 20 anos ou mais, não sei, que faz a maior vigília hoje local em São Luís. Ela é sempre aqui, eu não sei se ela começou ali, mas ela é sempre realizada próximo ao Castelão. Não é isso, pastor? Fale um pouco dessa vigília. Deixa eu dar só uma outra informação. Sim. A única vigília maior do que a nossa na América Latina é na cidade de Cali, na Colômbia. Nossa. Né? Nós pesquisamos e a cidade de Cali, que a gente tem assim, uma ideia de que lá o tráfico é muito grande, mas o evangelho também é grande. Eu pensei que vocês igualavam com Xerém, porque Xerém tem umas grandes vigílias também. Ele tem uma grande vigília, só que ele tem uma diferença aí. Eu já participei da vigília dele. Sim. Né? E ele... É Jorge Xerém, né? Mas Jorginho Xerém. Mas ele hoje não faz mais essa vigília, porque aquela vigília, assim que ele começou, sim, pela influência dele, ele tinha... ele convidava Cassiane, convidava grandes cantores, grandes nomes. A diferença grande da Assembleia de Deus Fogo Santo pela vigília, a madrugada da bênção, que hoje já é registrada, já é documentada, sim, já tem a sua data no calendário de São Luís do Maranhão fixa. É todo último sábado do mês de julho. Nós só fizemos em outubro uma vez devido à pandemia. Sim. Mas é uma vigília que já tem lei instituída, lei municipal, e a gente faz ela, né? Ela completou 20 anos agora. Mas não foi assim no começo. Pastor Fábio, nós tivemos uma revelação para aquela vigília. Eu ainda estava naquela igreja pequena, ali no João Paulo, só tinha mais ou menos umas 20 pessoas, e eu tive um sonho, aonde naquele sonho eu vi uma multidão de gente atrás de mim. E eu fiquei pensando se não era devido o filme que eu assisti de Êxodo, quando os hebreus saíram do Egito, e todo mundo atrás de Moisés, ali aquela multidão, e eu digo, isso aí deve ter sido por causa do sonho. Mas aí me veio à mente que eu estava pisando no asfalto. E aí me veio à mente que eu estagiei na construção do Castelão. E eu também, naquele tempo que eu era lá do Mundão, eu não perdia o jogo do moto nem com São José. Então Você é motense? Sou motense. Então, eu assistia todo. Aí eu me lembrei, digo, rapaz, Deus me mostrou um lugar agora, nesse momento. E logo eu agi. Eu chamei a minha igreja e vamos ali para o Barreto. Vamos para um local que Deus disse que nós vamos fazer uma vigília lá. As pessoas disseram a mim, pastor, você não está bem da cabeça, porque lá no Barreto a criminalidade era muito alta, era muita morte. E ali, ao redor daquele Castelão, muita gente nas drogas, no crack, na maconha. E eu disse, mas Deus me mostrou, foi ali. E ali vai ter que ter. Mas, pastor, lá é perigoso. Eu digo, não é. Se foi de Deus, não vai ter nada conosco. E quando foi à noite, eu puxei, pastor Fábio, uma lâmpadazinha. E eu sempre, quando eu falo isso, eu digo que eu já pedi perdão ao Senhor pela gambiarra que eu fiz. Né? Porque eu puxei ali um fio e botei uma lâmpadazinha para a gente não ficar totalmente no escuro. Mas nós não íamos ficar no escuro, porque quando nós estávamos ali sentados naquele chão, era no chão, mais ou menos umas 18 pessoas, eu vi que a gente não estava sem iluminação, porque o que acendia de cigarro de maconha ao redor era uma festa. Era muita gente. E para minha surpresa, quando a gente começou a bater um pandeirinho lá e cantar com aquela lâmpada, começaram a chegar
aquele jovem que estava ali nas drogas e chegaram ali. E eu senti que Deus estava no negócio. E aí fomos para a segunda vigília, que já deu 103 pessoas. Na terceira vigília já deu 350. E na quarta vigília eu estava colocando lá 1000 cadeiras. E aí, quando chega o meu querido Big Gago, que nunca mais eu olhei ele, mas o Big Gago era um grande incentivador do evangelho. E o Big Gago chegou lá com um caminhão com mais 1000 cadeiras. E eu digo, meu Deus, rapaz, tu não tá certo da cabeça, meu irmão. Eu vou passar vergonha com 2000 cadeiras aqui. Eu só com um caminhãozinho e uma bateria em cima. Uma bateria em cima. E eu digo, rapaz, não faz isso não, eu vou passar vergonha. Que ele, parece que o senhor não tem fé, mas eu tenho. E eu digo, aí eu digo, meu Deus do céu, eu que prego perseverando na fé. E aí o homem vem, e aí colocou ali aquelas 1000 cadeiras, e aquelas 1000 cadeiras, para minha surpresa, 2000 pessoas na quarta madrugada da bênção. Lotou. Aí eu fui. Hoje o senhor bota quantas 10.000 cadeiras. 10.000. 10.000. E some. Porque tem gente que fica lá nas rebanceiras. Eu lembro que duas coisas interessantes que eu gostaria de colocar. Primeira, Zacarias 4:10 diz assim, que nós não podemos desprezar o início das coisas pequenas. Verdade. Quando você vê alguém ou alguma coisa sendo grande hoje, ele foi pequeno ontem. A gente nunca deve desprezar, porque o reino de Deus é semelhante a uma semente. O reino de Deus nunca é uma árvore no início. Quando você vê uma árvore, por maior, por mais antiga que ela seja, mas ela começou de uma semente. Então eu fico muito feliz, apóstolo, quando eu vejo um testemunho como esse, não é, pastor Amorim? Verdade. A gente vê um testemunho como esse de alguém que ralou, que orou. Batalhou. Aí você vê 10.000 cadeiras, 5.000 pessoas de pé. Aí você vê toda aquela estrutura. Aí você não imagina o trabalho, como começou. Chegou aqui 20 anos, começou essa vigília com uma lâmpadazinha feita com uma gambiarra. Na sexta vigília, pastor Fábio Leite, pastor Ismael, na sexta vigília, um amigo meu, Juvencio, não sei se você conheceu, que era irmão do Zé Gerardo, dono da Litoral, Sim. que fazia... Ele disse assim, você vai comigo para Camboriú. E eu fui para Camboriú com ele. Quando eu estou lá em Camboriú, saiu, eu acho que ele era pastor, do meio do povo, negão grande, e foi lá e pegou na minha mão no meio daquela multidão e disse assim, eu vou te dar tanta gente naquele lugar que tu não vai poder contar. Nossa. Aí eu digo, rapaz, ele está falando da vigília. Mas eu fiquei meio desconfiado. Mas eu disse assim, eu fiquei meio desconfiado e eu disse assim, eu fiquei na minha aqui. Aí ele volta e fala com Gardênia. Estava com Gardênia naquele tempo lá, minha esposa, aí ele disse assim, pegou assim e disse, ainda hoje tu vai falar para o mundo. O mesmo pastor. Eu digo, falar para o mundo? Como é que pode? Eu fiquei na minha. À noite, está lá a rede internacional de divulgação, sim, porque a mídia do evento, né? E foi buscar ela na mão e mandou ela falar sobre o evento para o mundo inteiro através do rádio. Amém. Nossa. Aí eu digo Não, Deus é fiel, né? Às vezes as Deus pessoas perguntam para mim como é que eu cheguei a ser crente, porque eu era cético. Eu digo, é porque Deus me mostrou a todo momento que Ele é Deus. Sim. Não adianta você querer dizer que é crente se não viu ainda, se não provou o que Deus é capaz de fazer por você. Amém. Muito bem. Gente, é forte, não é? Pastor Ismael Amorim, carinha assim de menino, né? Vem novo, mas já advogado, filho de pastor. O que é ser filho de pastor? Pastor Fábio, pessoas que nos acompanham, não é muito fácil não, o senhor sabe, né? Mas, graças a Deus, Deus tem nos dado o privilégio. Eu nasci no Evangelho, filho de pastor, como o pastor Fábio está falando, e nós temos toda uma trajetória, né, na casa de Deus. Não era o que nós pensávamos, pastor Fábio, pastor Eudes, apóstolo Eudes, de querer seguir o ministério. Porque assim, quem está dentro da casa, quem acompanha o pastor, e foi falado aqui, né, da bênção de Deus, que Deus dá o crescimento, mas a gente percebe que ninguém quer passar o processo. Sim.
inicia-se pequeno, toda uma trajetória, né? Quem conhece a nossa história, a história da Assembleia de Deus Nova Aliança, Todo da mundo quer o onde resultado, Deus... mas o processo... Todo mundo quer chegar lá com uma sede grande, com muitas pessoas, muitos congregados, membros, mas o processo de tudo acontecer é algo doloroso, é algo que as pessoas precisam entender e passar. E não era o que eu esperava em vida, né? Assim, meu projeto de vida, estudei, me formei em Direito, mas Deus sempre puxando para o lado do ministério. Deus sempre trazendo para o lado do ministério. Algumas portas Deus fechava, o ministério. Sim. A gente corria para um lado, Deus vem para cá, volta para cá. E aí até o tempo que Deus, em 2013, pastor Fábio, Deus disse, agora é a hora. E eu assumi em 2013 como pastor presidente do ministério, né, da Assembleia de Deus Nova Aliança. Então, de lá para cá, agora fazem 10 anos que eu estou como pastor presidente. Ou seja, começou mais jovem, né? Jovem. E já tem um pouquinho... Já tem uns cabelos brancos. Né? Pastor Fábio, quem era meu companheiro era o pai dele. Sim, pastor Amorim. Nós andamos juntos. E aí, de repente, Amorim levanta voo da capital. Eu digo, mas com quem que Amorim deixou esse ministério aqui? Ah, foi com o filho dele. Mas, rapaz... Amorim não está certo da cabeça, um menino novo, como é que vai deixar ir para surpresa nossa, mas para a glória de Deus, daí Ismael. Pois é, graças a Deus. A sede fica na Liberdade, né? Na Rua Juventus Filho, na Liberdade. Eu já estive lá uma vez. Sim. Já estive lá uma vez. O que é trabalhar nesse setor da cidade? Na Liberdade, que é um local extraordinário. Muita gente... não conhece bem a Liberdade, mas a Liberdade é um dos maiores centros de cultura, né, do estado do Maranhão e também aqui de São Luís. É um bolsão de gente, é muito populoso. Mas o que é trabalhar ali com a comunidade mesmo? Porque eu tenho visto o teu trabalho, é muito voltado com a comunidade, né? Como é que é esse trabalho? Pastor Fábio, a Liberdade em si, ali é um conglomerado de bairros, né? Eu quero até mandar um abraço aqui, os que vão assistir da Liberdade, Floresta, Fé em Deus, Promorá. São um conglomerado de bairros, de Brasília, Floresta, Promorá, Cambô, tudo ali faz parte daquele conjunto que é o bairro residencial, né? E é conhecido como o maior quilombo a céu aberto, salvo engano, do Brasil. Eu acho que é do Brasil, não estou bem lembrado, mas é do Brasil, o maior quilombo ao céu aberto. Então nós percebemos que, né, é um lugar muito grande, com uma cultura muito forte, né, grande e forte. E Deus nos colocou ali, como bem falou o apóstolo Eudes, quando ele chegou lá no Barreto, da dificuldade, que os bairros em São Luís, alguns desses bairros eram muito pesados no termo da criminalidade, né, dos problemas sociais que esses bairros enfrentavam. Mas Deus colocou e trouxe-nos para aquele lugar e, graças a Deus, nós temos trabalhado em prol, né, da sociedade também, das pessoas que compõem o bairro. Eu tenho visto, pastor, que a Liberdade é um conglomerado, como você falou mesmo, mas eu não sabia desse detalhe, incrível, né? A nossa ilha realmente é cheia de... Cada vez que a gente conhece a ilha, mais segredo vai aparecendo. Mas, assim, eu tenho visto que o número de denominações tem proliferado muito ali dentro. Não é verdade? Muitos ministérios independentes, muitas igrejas sendo abertas, em uma rua às vezes tem 3, 4 igrejas numa mesma rua, mas é um bairro que é bem evangelizado. Você passa na segunda, está tendo um culto de rua. Você passa na terça, está tendo outro trabalho, uma igreja está aqui. É um bairro que está sendo bastante ouvindo, né? Estão ouvindo bastante a palavra do evangelho de Deus e, querendo ou não, isso é muito bom. Porque muitas das vezes há uma guerra, uma briga de denominações. Sim. Mas aí há um ditado que o pessoal diz que é melhor abrir igreja do que um bar. Claro. Porque a gente percebe e sabe que um bar é para destruir famílias, mas uma igreja séria que é aberta, ela tem um poder de transformar vidas, como nós temos visto, e na nossa congregação lá nós temos muitas pessoas, muitos irmãos que saíram do crime, do mundo do crime, que deixaram os vícios, o álcool, e hoje estão na casa do Senhor, pessoas que antes eram referências negativas, e hoje dentro da casa do Senhor, dentro do bairro, no mesmo bairro onde antes era uma referência negativa, hoje é uma referência positiva para os jovens, para a sociedade de um modo geral. Exato. É isso que o apóstolo estava falando, né?
começou a vigília dentro de um local que era considerado um local não tão agradável, e quando eles começaram a louvar, o povo foi chegando. Eu sempre digo que para o evangelho dar certo, só precisa de uma coisa, é ser anunciado. Depois que ele é anunciado, ele mesmo se encarrega de fazer a limpeza que ele se propõe a fazer. Não é verdade? Assim como a liberdade, porque a liberdade eu trabalhei no matadouro. Sim. Fazendo aquele... no ponto final. No ponto final. Fazendo escrevendo quantos quilos dava um quarto de boi, para poder eu ganhar um dinheirinho, para poder eu ir para a faculdade. Sim. Porque senão não... E a liberdade ali, na realidade, graças a Deus, agora com aquela avenida, ficou lá... A Quarto Centenário, né? Quarto Centenário. Ficou um bairro bem atrativo hoje, uma né? grande obra. E quem diria, né, pastor Fábio? Ali, e apóstolo Leo, o senhor que trabalhou lá e é dessa área da engenharia, o senhor sabe que quem diria que aquele espaço, onde outrora, há tempos atrás, era um espaço de palafita, de mangue, sem perspectiva nenhuma. E hoje você passa ali... Hoje é cartão postal. Cartão postal. Hoje você passa e vê, rapaz, como que a transformação e a mudança chegou no bairro. E isso reflete em todos os aspectos também, dentro da sociedade. Oração dos crentes. E ali na Fé em Deus tinha a maior indústria, né? Que era dos Abdala. A maior indústria que tinha era ali na Fé em Deus. Olha, gente, podcast histórico. Então, ali, pessoal dos Abdala. Apóstolo Eudes, AME, como começou a AME e como a AME está hoje, e o projeto que a AME está abraçando para esses dias aqui em São Luís. A AME é a Associação de Ministros do Evangelho do Estado do Maranhão. E a AME ela foi fundada em 2005. Na época, o presidente era o nosso saudoso José Carlos Castelo Branco, que já se foi, era o proprietário do Cheiro Verde. Grande nome. Grande nome. Homem que sabia aglutinar muita gente. Mas aí ele faleceu, a AME ficou um certo tempo ainda respirando um pouquinho, estava com o pastor Aranha, e nós achamos que uma instituição como essa, ela não poderia ficar assim no anonimato, não poderia ficar sem ser reerguida, né? Se a gente for olhar para Israel, quantas vezes já destruíram e já reativou. Porque quando as coisas são de Deus, não adianta que pode até uma hora você estar meio para baixo, mas o choro não dura, pode durar a noite inteira, mas ao amanhecer vai ter alegria. Então, é essa alegria que a gente quer resgatar da AME, como uma instituição que vai, tanto juridicamente, tanto em apoio ao evangelho, à pregação, a cursos. A AME está se propondo a tudo isso. E nós estamos, como presidente da AME, querendo resgatar agora, inclusive todos aqueles que estão nos ouvindo aí no podcast, você pode enviar sua mensagem para pedir a sua ficha de filiação, porque nós queremos inscrever. A nossa meta é de 500 a 1.000 ministros daqui até o fim do ano, porque nós queremos expandir também para todo o Maranhão. Então a AME ela está se propondo a levantar-se para que o evangelho do Senhor ele possa se expandir mais e mais. Porque tudo aquilo que você faz para expandir o evangelho de Deus, como daqui a pouco nós vamos falar de uma grande cruzada também, então você vai entender que é necessário que a gente crie as instituições. Isso. Não é que Deus só age se tiver... Não, mas se Ele nos deu sabedoria, eu sempre digo que a inteligência é a maneira, é a estratégia que você vai ter para sair de dentro de um buraco. Mas a sabedoria é você nem cair nele. Muito boa. Então, essa foi forte. Essa é boa. E se nós caímos, agora Deus vai nos dar inteligência para tirar do buraco, para que a AME seja grande, e depois que sair do buraco, agora é só sabedoria. Por isso nós estamos escolhendo homens sábios para que a gente possa dirigir essa grande instituição. E nós vamos ter a nossa eleição no dia 7 de outubro agora, com a nova diretoria, e nós daí então vamos tocar, e a AME vai dar apoio a todas as igrejas do Maranhão. Pode ter certeza. Vale a pena ressaltar que a AME
é uma instituição interdenominacional, né? Tranquilo, ela não tem. Você pode ser de qualquer congregação. Nós queremos só. A gente sempre exige um pouco, pastor Fábio Leite, não porque você, mas que seja convencionados, que você pertença a alguma convenção, tenha uma referência, tá entendendo? Tenha um norte, porque isso é importante, porque se chegar qualquer pessoa e dizer, não, eu sou missionário, eu quero saber se você foi consagrado a missionário pela sua convenção, pelo seu pastor, porque isso é interessante, isso é importante. São as informações. Pelo mundo que a gente vive aí, pastor Fábio, a gente sabe que muitas coisas estão acontecendo para destruir o evangelho. Claro. E nós não podemos deixar isso acontecer. Então a AME vai estar à disposição de todas as igrejas, todos os ministérios, para que a gente possa fazer o trabalho que Deus quer que a gente faça. Ok. Pastor, sim. Só perguntar para o senhor, e o senhor explicar e falar para o pessoal, quem são os ministros que podem fazer parte, né? Isso. Sim. Todos. Mandou bem. Então, todos os ministros que, a partir de presbítero, evangelista, pastores, apóstolos e missionários convencionados. O Estatuto da AME, ela reza isso. Tanto os presbíteros como os missionários terão que ter essa carteirinha de convenção. Sim. Tá? Mas pastores, evangelistas e apóstolos podem se inscrever tranquilamente, como também todos os presbíteros que têm uma denominação e que têm a sua carteirinha de presbítero também pode ser inscrito. Então, a AME é formada desses ministros, pastoras, né? Okay. Todas as pastoras, missionárias podem... Bispo. Isso. Ok. Bom, então, a AME é uma realidade e a AME, ela tem um projeto que, inclusive, a AME influenciou a uma lei aqui, uma lei estadual, e hoje a AME, ela detém, pastor, falando de lei aqui, a gente olha para o advogado. O olho dele chega brilhou. Então, a AME, ela detém o porte, né, a autorização, até porque foi influência da AME aqui no Maranhão a Marcha para Jesus. Inclusive, essa lei foi de autoria do... Braide. Do Braide, que era... Não, o Braide, ele assinou, foi de autoria dele, da Assembleia Legislativa. Tá, ele era deputado estadual. E foi levado para ele... Flávio Dino. Isso. Na época do então governador Flávio Dino. Aí o Eduardo Braide era deputado estadual e ele foi a pessoa que reconheceu, fez a lei, enfim. Hoje a lei é uma realidade. E essa Marcha para Jesus, que é uma realidade também nacional, mas qual a importância dela, meu apóstolo? A importância, olha, inclusive a importância maior da marcha é fazer com que a gente tenha a consciência de que o evangelho, o poder do evangelho, porque as pessoas tratam o evangelho como se fosse só a leitura numa Bíblia, não. O evangelho é poder de Deus para todos aqueles que creem. Sim. E nós acreditamos que a marcha, ela tem um grande objetivo, justamente para que a gente possa conscientizar todos aqueles que são cristãos que Deus pode mudar toda a situação do estado do Maranhão, da nossa São Luís, do Brasil, através de uma marcha. Você vê que todas as vezes que a gente queria uma vitória de Deus, ele geralmente colocava a gente para marchar. Isso. Jericó quer derrubar muralhas, quer destruir as muralhas que estão impedindo de nós acessarmos aquilo que temos direito, pois a marcha é o grande objetivo dela é nós marcharmos e vermos a vitória para a cidade de São Luís do Maranhão, para o Maranhão e para o Brasil e até para o mundo. Eu tenho uma grande esperança de que essa marcha venha aglutinar todos os ministérios de São Luís do Maranhão. Ela não pode ser uma marcha destinada pelo um ministério a ficar com a posse desse ministério. Por isso a AME é uma associação interdenominacional que não tem placa de igreja nenhuma. É por isso que ela tem o poder da marcha para que todos possam ter acesso. Tá? Todos possam ter acesso. E a gente está se propondo a isso. Será um grande evento. A marcha no sentido social. Algo muito importante, pastor.
porque ela vai trazer, e já vem trazendo, né? Sim. Elementos para que não só a igreja, como bem falou o apóstolo Eudes, não apenas a igreja que trabalha o evangelho, Sim. a palavra, ou apenas As a leitura famílias. da Bíblia, como aonde quer que a marcha vá passar e onde ela é realizada, salvo engano, agora a última que foi realizada deu 100 mil pessoas, né? Eu lembro qual foi o estado agora. Lá em Mato Grosso. Mato Grosso, 100 mil pessoas. Então, querendo ou não, há um trabalho social também por trás disso, que a igreja precisa desempenhar com as pessoas dos bairros, com as famílias, e a marcha em si vai ser mais um elemento que vai difundir o trabalho, como foi falado. É um poder de Deus, é uma transformação. É mudança de vida, é mudança de status. Pastor, também até no mundo econômico, por quê? Porque alguém vai vender uma água, alguém vai vender um comércio, vai fomentar o comércio, alguém vai vender uma água, alguém vai vender um espetinho. Refrigerante. Já vai tirar o lucro dele, né? Já vai ajudar a manter um pouco a sua despesa. Pastor, a data? 14, tá marcado para 4 de novembro. 4 de novembro. 4 de novembro, já estamos aqui com todo o layout das camisas, dos adesivos. Nós vamos já mandar imprimir adesivos para colocar nos carros. O ponto inicial e o ponto de chegada. O ponto inicial será lá no papódromo que chamo lá, Sim. Tá? E o final será na Maria Aragão. Okay. Será aquele trajeto lá. Sim. Tá? E a gente está convocando aqui todos de São Luís. Não é só os evangélicos, não. Todas a sociedade, todas as famílias que desejam... marchar pela vida, marchar pela paz, marchar pelas coisas boas. Pela família. Pela família. Isso. Né? Muitas pautas, né, pastor Fábio, que hoje estão muito em voga, em alta aí, que a gente e a igreja em si precisa puxar também e trazer para si. A gente está vendo que o Brasil, querendo ou não, se a gente deixar, tende a caminhar por caminhos aí, né, tenebrosos, tortuosos. E a gente, como igreja, tem que se levantar e declarar também que... Ou seja, a igreja não pode esquecer que ela é sal e luz, não é? E faz parte da sociedade. Da sociedade. E no próximo podcast, nós estaremos aqui já com detalhes dos pregadores, dos cantores, né? Então nós já vamos toda a programação. Diferentemente, nós falamos ainda agora da nossa vigília. A vigília, as pessoas ficam até estranhando por que eu não digo o nome dos pregadores e dos cantores. Porque isso aí foi um acordo meu com o Senhor. Cada um tem... E eu não... Aí é que está a grande diferença. O Jorginho Xerém, ele diz, tal, fulano. Aqui não. O Senhor me proíbe de dizer, só tem a surpresa na hora. Esse ano nós tivemos uma porta dos Estados Unidos, mas eu não poderia falar. Você está entendendo? Então, por que você vai para lá, para aquela noite, e ficar a noite todo dia numa vigília, só mesmo Deus levando e você... Eu lembro, o senhor falou uma coisa interessante. Algum tempo atrás eu fui ministrar a palavra de Deus numa capital aqui do Brasil, uma das capitais, e eu cheguei lá, tinha um monte de outdoor na capital, de outro evento, de uma outra grande igreja também. E eu ia pregar nessa mesma igreja, uns 15 a 20 dias antes desse grande evento. E eu vi vários outdoors, baixdó. Aí eu perguntei, pastor, esse evento vai ser na sede? Não, vai ser no espaço muito grande. A gente costuma botar 30, 40 mil pessoas, tá? Mas é um grande evento. Mas quem são os pregadores e os cantores? Não, a gente não bota, não. O nome aqui é Jesus. Eu digo amém. Aí só tem no outdoor, só tinha o nome, o nome do evento, o texto, né? A data, o local, o horário. E aí venha, forme sua caravana e venha adorar o Senhor Jesus. Mas eu gostei. Incrível. Nós vamos ter que fazer um podcast para falar sobre isso. Sabe por quê? Às vezes a gente vê cartaz de anúncio de festa evangélica. Não dá para botar o nome Jesus, não. É só fotos. Tem espaço. Enche de foto, porque enche de foto, enche de título. E não sobra nem para botar o tema. Na vigília, incrível quando a gente contrata uma banda, um cantor no Rio de Janeiro, São Paulo, a primeira coisa que eles mandam logo é um banner. Aí para botar no outdoor, eu digo, ninguém vai te ver aqui. Ninguém vai te ver. Eu recebi um convite uma vez, eu não pude falar, claro, questão de ética.
me convidaram para eu pregar nessa cidade, e disseram assim, pastor, mande aí a sua biografia e tal. Eu mandei. Aí eles devolveram, não é isso que nós queremos, não. Eu digo, e o que é, né? Biografia? Não, nós queremos que o senhor diga quem o senhor é, com a sua formação, se o senhor é formado, qual é a formatura, qual a formação que o senhor tem de grau superior, se o senhor é isso da convenção, se o senhor é aquilo. Eu digo, mas para aí. Tem alguma coisa aí que eu não estou entendendo. Mas precisa mesmo. Não, você sabe, né? A ficha técnica é importante. Eu digo, não, eu sei, mas eu colocar só pastor não vai resolver o problema, não? Não tem esse peso mais não? Não tem mais peso, não. Porque eu vou para aí é porque eu sou pastor para o evangelho. É só para pregar. Agora, se for para dar uma palestra, um currículo, aí é outra coisa. História, né? Mas é incrível. Meu querido pastor, então, nós vamos voltar aqui no podcast depois de falar só da nossa grande marcha para Jesus, que é uma marcha da família do povo de Deus, não apenas São Luís, mas no estado do Maranhão. Pastor, no mês de novembro, pós-marcha, nós teremos também um grande evento aqui na capital ludovicense, que os senhores, inclusive, já estão fazendo parte, já são pessoas altamente, hoje, responsáveis por esse evento, que não vai ser um evento só de denominação A, B ou C, vai ser uma grande cruzada evangelística internacional com um pregador norte-americano que vem acompanhado aí de muita gente. Já estamos aí sabendo que poderemos ter uma caravana de mais de 60 estrangeiros, americano, russo, ucraniano, enfim. E eu pergunto aos senhores, qual a importância? O senhor, inclusive, fez agora uma grande cruzada também, trazendo um pregador internacional. Como o senhor já fez essa cruzada, qual a importância de uma cruzada para esta cidade nesse momento, meu pastor? Olha, São Luís, na realidade, pastor Fábio Leite, está precisando desse intercâmbio. Sim. Não só cultural, porque eles são americanos, mas também desse intercâmbio evangelístico, para a gente sentir até como é que a igreja do Senhor está fora do nosso país, né? Porque aqui nós temos a noção mais ou menos, mas é importante demais que venham, principalmente porque as pessoas elas não entendem quando Deus tem um chamado com alguém para que ele possa disseminar o evangelho fora da sua nação, né? Às vezes as pessoas ficam, mas por que a gente não faz o evangelho crescer aqui na nossa cidade primeiro? Não, as pessoas confundem muitas vezes quando dizem assim, não sai de Jerusalém até que do alto, mas essas pessoas que estão vindo dos Estados Unidos, elas estão cheias da graça, do poder de Deus, elas precisam colocar fora do seu país o que Deus tem falado com eles lá para o nosso país. Às vezes eu fico pensando como é que Deus leva uma mensagem para um americano desse para vir dizer ao Brasil o que o Brasil tem que fazer. E Deus faz isso. Amém. E Deus faz isso. Então pode ser que a maior importância é a gente saber o que Deus vai falar para nós aqui através de um americano, que às vezes é até melhor a gente ouvir do que as pessoas que já nos conhecem aqui. E eu tenho certeza que essa cruzada Deus vai trazer para nós revelações gloriosas, revelações que muitas vezes nós não temos aqui. Nós vivemos tão distraídos com as coisas do país e de repente vem uma pessoa de fora, né, lá dos Estados Unidos, como será a grande oportunidade de nós, evangélicos e cristãos, ouvir o que Deus tem para falar conosco. Ainda mais que eles vêm com uma equipe muito grande e todos homens e mulheres cheios da graça de Deus. Então o Maranhão só vai ter aquela grande oportunidade de ganhar muito o evangelho. Eu tenho certeza que após o dia 17 e 18, que a data do evento, São Luís vai ser transformado. Eu creio. Vai ser transformado. Amém. Glória a Deus. Eu creio. Pastor Amorim, essa cruzada, na sua visão, a gente sabe que cruzada, alguém me falou, pastor, o que é cruzada? Eu digo, cruzada é uma palavra extraída de um movimento de guerra. Sim. Então, levando para o mundo espiritual, cruzada não é show, é um local onde nós vamos guerrear. Porque toda vez que se prega o evangelho, tem guerra. A guerra está alta, começando.
pessoas que acreditam, pessoas acham que não vai dar certo e tal. Ou seja, o senhor sabe, o senhor faz grandes eventos, o senhor sabe que é uma guerra. E cruzada principalmente, não é isso, pastor? E a guerra inicia muito antes, né, do evento em si. A batalha é travada desde o momento que você já direciona que vai fazer um evento. E principalmente um evento como esse, né? Uma cruzada evangelística, onde nós vemos que no tempo passado o Maranhão era palco de grandes cruzadas, Sim. de grandes eventos, de grandes mobilizações, né? E a gente via que nesses trabalhos a mão de Deus de forma presente e potente agia, era curas, milagres, transformações. E nós temos visto a necessidade, Deus tem levantado homens, Deus tem levantado pessoas e tem trazido de longe para vir ao Maranhão com a perspectiva de trazer para nós o entendimento de que há necessidade de que o reino de Deus possa expandir, que almas possam ser transformadas. E dentro do nosso coração a expectativa é essa, que todo o estado do Maranhão, né, e que outros estados possam ver também o estado do Maranhão como um estado pentecostal, um estado que ainda está cheio da glória de Deus e que Deus está presente aqui neste lugar. Então, pastor Ismael e apóstolo Eudes Raulino, quando se fala de cruzada, fala de batalha, quando se fala de cruzada, fala de vidas se rendendo a Cristo. É interessante que nessa cruzada nós já estamos fazendo a campanha pedindo a todos que 17 e 18 nós vamos lotar aquele espaço, mas lotar também levando pessoas que precisam ouvir a palavra, que precisam entender o evangelho, que precisam dar lugar na sua vida para o evangelho. Verdade. Então também nós esperamos ali a manifestação do Senhor, que vai curar a pessoa. Nós pedimos que você leve paralítico, leve as pessoas que estão sofrendo com vários tipos de doença, porque nós pregamos um Jesus que cura. Curou ontem, cura hoje e é o nosso eterno curador. E, pastor Fábio, como se falou, uma cruzada, há um levante do adversário. Sim. E o nosso. É impressionante, que nós nos levantamos depois, nós somos muito descansados. Na hora que nós anunciamos essa cruzada, o inimigo já levantou. Ele já está atento, ele já está armado. Então, eu quero aqui, nesse podcast, dizer a você que não deixe o inimigo se levantar e fique sentado. Vamos nos levantar, vamos partir para a batalha, até porque nós já sabemos que quem é o vencedor dessa batalha. Nós não podemos aqui achar que, não, porque Jesus venceu, eu vou ficar sentado. Não, mas nós vamos vencer, porque o que está em nós é maior do que o que está no mundo. Então, nós não temos dúvida. Agora, se levante, porque na hora que nós estamos anunciando aqui nesse podcast, o inimigo já está atento. Tramando. Já está tramando o que ele pode fazer para impedir, para nos distrair. Mas ele não vai nos distrair porque nós temos remanescentes muito bons de guerra. Bom, nós estamos chegando no final, gente. O papo está gostoso, maravilhoso. Aqui com o apóstolo Eudes Raulino, com o pastor Ismael Amorim. Mas não vai ser só isso. Os senhores vão voltar, porque a gente vai, na medida que vai avançando, vai aparecendo outros assuntos interessantes. Mas eu quero aqui agradecer, dizer que a nossa cruzada é 17 e 18 lá no Sambódromo, mas antes da cruzada tem a marcha, dia 4 de novembro, ou seja, vocês vão ficar sabendo de tudo minuciosamente. Eu quero aqui deixar agora com os senhores as considerações finais e chamando as vossas congregações para esta batalha espiritual. Vamos começar aqui com o nosso querido pastor Amorim, depois o apóstolo Eudes Raulino, e também o apóstolo vai orar e abençoar os nossos seguidores, abençoar a nossa querida cidade de São Luís. Pastor Fábio, o apóstolo Eudes, quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui e dizer que é uma alegria de Deus para nós e que Deus tem colocado em nossas mãos, né, vários trabalhos, várias ações, como essa da Cruzada Luz para o Mundo, dos dias 17 e 18 de novembro. Então, quero convocar você que está aí nos assistindo, nossos seguidores, que você possa estar conosco. Mandar um abraço aqui para toda a Assembleia de Deus Nova Aliança, todos os irmãos, que eu tenho certeza que estarão conosco ali nesta cruzada, participando, levando pessoas a ouvir a mensagem do Evangelho, e eu tenho certeza que a poderosa mão de Deus estará agindo em favor dos servos do Senhor ali naquele lugar. Então, você é nosso convidado a estar conosco,
Primeiro, vamos ter a marcha para Jesus, depois vamos ter essa cruzada abençoada. E eu tenho certeza, pastor Fábio, apóstolo Igor, que os trabalhos não vão parar, porque a obra de Deus não para. A obra de Deus, ela continua. E Deus só conta com aqueles que querem fazer, e Ele designa aquilo que é para fazer, e nós estamos aqui dizendo, Senhor, eis-nos aqui para fazer a tua obra. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, que Deus possa abençoar a sua família, no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero também agradecer, pastor Fábio Leite, pelo convite, meu querido irmão Ismael Amorim, que Deus abençoe também esse estúdio abençoado aqui, que nos dá a oportunidade de falarmos sobre o Evangelho do Senhor. Quero dizer para você que no dia 17 e 18 de novembro, nós vamos estar ali, naquele grande evento, aquela grande cruzada, porque nós vamos ver pessoas ali. O pastor Fábio Leite fez um convite aqui, você que tem aí, eu sempre digo isso, você que tem uma pessoa na cadeira de rodas, você que tem uma pessoa com tumor, você que tenha, não se acanhe em levar, não fique na dúvida, Deus não age na dúvida, vá com toda a convicção de que Deus vai fazer o milagre e vai acontecer o milagre. Então nós estamos convidando você para 17 e 18, estamos ali no Sambódromo, e você vai ver uma das maiores cruzadas acontecendo aqui no Maranhão. Porque, não sei se o pastor Fábio Leite, o Ismael sabe, mas eu já recebi várias profecias de que o avivamento do Brasil entrará pelo Maranhão. Amém. Eu não tenho dúvida disso. Aleluia. O avivamento no Brasil entrará pelo Maranhão. Aleluia. A igreja que se prepare para o grande avivamento. Glória a Deus. Porque o grande avivamento não é quando nós estamos todos na boa, não é quando está tudo difícil. É verdade. Aí Deus vai lá e age com grande avivamento. Glória a então Deus. você está convidado também para que o dia 4 a marcha para Jesus em São Luís. Quem dera, né, se nós pudéssemos ficar do dia 4 até o dia 17 e 18 logo, né, e vamos ficar, porque nós vamos fazer vigília nesse intervalo aí. Vamos. Amém? Amém. Vamos fazer vigília, e você é nosso convidado, que Deus abençoe. Muito obrigado ao Alexandre, muito obrigado aqui a todos vocês aqui desse estúdio, e eu sei que Deus vai fazer grandes coisas, não tenho dúvida disso. Antes da gente orar, eu vou chamar aqui o Alexandre. O Alexandre está ali tentando nos dar um recado, eu sei que é coisa boa. Quando ele está sorrindo desse jeito aí, eu sei que é coisa boa. Senta aí, Alexandre, senta aí, está na frente da câmera. Da câmera. Ok. Paz do Senhor a todos. Dizer coisa boa para nós. Não, eu quero corroborar que o pastor Eudson falou aqui, quando ele disse que ele crê que o avivamento começará por São Luís. Eu lembrei da frase do pastor Vadim Pecum e da sua equipe, que disseram que tiveram muitas outras oportunidades, né, para começar os trabalhos aqui no Brasil. Em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, pastores brasileiros que conhecem eles lá nos Estados Unidos, e nenhuma dessas oportunidades eles se sentiram tão à vontade como a oportunidade de estar conosco aqui no Maranhão. Então, esses 10 anos que eles oraram para entrar no Brasil, para vir trabalhar no Brasil, eles tiveram a oportunidade de começar em outros estados, até com estruturas bem maiores, mas eles não sentiram de Deus, eles sentiram de Deus começar por São Luís. Então, o que o apóstolo Eudson falou aqui realmente faz sentido, e Deus está nesse negócio. E eu quero aqui também deixar um convite ao Alexandre, a toda a equipe, ao pastor Fábio Leite, Ismael. Eu tenho 2 programas de rádio, um domingo e outro sábado na 92, a partir das 15 horas, e o espaço está aberto até o dia quem quiser. E domingo é na FM domingo Esperança. É na FM Esperança. 100.9. 100.9, meio-dia. É a maior audiência do domingo. Não sou eu que diz, não, é o pessoal. Glória a Meu Deus. apóstolo, ore, abençoe a nossa vida, abençoe São Luís, intercedendo por nós. Senhor, meu Deus e Pai, diante da Tua grandeza, da Tua palavra, do Teu poder, da Tua graça, Senhor, é que nós estamos aqui, porque Tu, ó Pai querido, lá do alto céu de glória, já nos abençoou para estarmos aqui falando dessa grande cruzada que será no dia 17 e 18 de novembro, da grande marcha profética que será no dia 4 de novembro. Então, Senhor, eu quero só agradecer, porque sei que São Luís do Maranhão, Tu vais escolher para ser o maior avivamento dessa nação. Por isso, Pai querido, abençoa toda a equipe, Senhor, que
vem dos Estados Unidos. Meu Deus, eu creio, Pai, que nós vamos fazer grandes coisas nesse lugar. E, Senhor, que Tu possa nos abençoar. Todos nós que estamos aqui, abençoa esse estúdio, abençoa essa empresa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, gente. Estamos chegando no final. Você se inscreva aí no nosso canal, na nossa rede social, Luz para o Brasil, tá bom? E participe conosco aí. Manda aí também o teu recadinho para nós, manda sugestões. E não esqueça, ore por nós, está aí na nossa tela, você está vendo aí o nosso endereço eletrônico, ok? Faz a sua... Nos siga, para que você esteja inteirando conosco e também informado do passo a passo da nossa cruzada Luz para o Mundo, 17 e 18 de novembro. Deus abençoe você, fique com o Senhor.